Fala galera, e aí, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao UX Shuru e hoje falaremos um pouco a respeito do usuário. Quem é o usuário? Quem é o usuário final? Qual a diferença entre o usuário e o usuário final? Pois é, muita coisa bacana pra gente conversar hoje e se você tá chegando de paraquedas, considere se inscrever, se curtir o vídeo, deixa aquele likezão e vamos nessa. Continuando a nossa jornada no mundo de UX, a gente vai começar falando sobre a diferença entre o usuário e o usuário final. O que acontece? No campo do design de experiência do usuário, a gente tem o termo mais importante, um dos mais, se não o mais importante, que é o usuário em si. O termo usuário é o que vai dar sentido a tudo que vai ser desenvolvido em nosso trabalho, tá? Assim como o significado da sigla já vem dizendo isso pra gente, né? UX vai ser User Experience. E se você não viu o meu primeiro vídeo onde eu explico isso, cardzão aí em cima. Um usuário vai ser qualquer pessoa que utiliza um produto ou um serviço. Além disso, o usuário final é o público específico para o qual um designer de UX cria alguma coisa, né? Obviamente, ele tem o objetivo de pensar em problemas e necessidades da perspectiva do usuário final, do público-alvo que ele tem. E a partir daí é que ele vai projetar essa experiência para, enfim, atender essas necessidades. Vamos pensar num exemplo simples. Um filme infantil. Classificação indicativa 5 a 7 anos, vamos dizer assim. Esse filme ele foi projetado para um público-alvo específico, que são crianças de 5 a 7 anos. Os usuários finais serão justamente essas crianças, tá? Isso não significa que os adultos e adolescentes não possam ver esse filme. Eles podem estar no cinema, inclusive, assistindo junto com as crianças. Eles também serão usuários, apesar de não serem os usuários finais. A experiência do usuário vai ser como uma pessoa, o usuário, se sente ao interagir ou experimentar um produto. Todos que assistiram o filme tiveram uma experiência diferente. Isso significa que todos tiveram a mesma experiência? Não. É provável que as crianças de 5 a 7 anos, que eram o público-alvo do filme, mantiveram foco, deram risada, trocaram ideia, conversaram com as crianças que estavam ao seu redor, seus amigos, enfim, torceram, ficaram animados com o enredo do filme e por aí vai. Então a gente pode dizer que essa foi uma boa experiência do usuário. Por outro lado, se essas crianças não quiserem ver o filme novamente, vocês sabem que criança, quando assiste um filme que gosta, ela quer ver e rever até decorar as falas, né? Então, se ela não quiser ver o filme novamente, provavelmente ela teve uma experiência ruim. E a gente tem como exemplo disso de público-alvo, de usuário final, os mangás. Existem diversos estilos de mangás diferentes. E os mangakas, eles pensam nisso ao criar um enredo, uma história. Então, é seguro a gente dizer que um mangá shonen foi feito para um determinado público, um shoujo já foi feito para outro, seinen para outro, enfim. Cada estilo de mangá vai ser focado em um tipo de público diferente. Então a gente tem o que? Usuários finais, que são aqueles que a gente quer atingir. Não significa que o mangá shonen não possa ser apreciado por garotas. Por aí vai, vocês entenderam o conceito, né? Então quando a gente fala sobre avaliar a experiência do usuário, existem algumas questões importantes que a gente deve examinar. O produto é fácil de usar? O produto é justo? O produto encanta o usuário? Ele se sente atraído pelo produto? E principalmente, o produto resolve o problema que o usuário tem? Responder sim a essas perguntas são todos os objetivos de uma boa experiência do usuário. E essas perguntas são exatamente as perguntas que os designers de UX fazem a si mesmos quando eles estão pensando em criar uma experiência para o usuário. Então, como designer de UX, a gente vai se concentrar no usuário final, atuando como defensor dele, né? Vamos supor que a gente seja um advogado do usuário, mas que ao mesmo tempo a gente tem que cuidar dos interesses dos negócios e equilibrar essas duas coisas, né? Equilibrar o que o usuário quer com o que são as necessidades do negócio. Os membros de uma equipe de desenvolvimento podem priorizar outras metas para esse produto especificamente, como vendas, marketing e até o layout em si. Mas algumas partes interessadas podem esquecer que o produto que está sendo feito não vai ser necessariamente para uso próprio. Então nem sempre você está desenvolvendo um produto para o qual você é o usuário final. E é por isso que, como designer de UX, a gente precisa manter o usuário final como a principal prioridade. Então a gente tem que sempre, você que é designer de UX,
ou que quer ser um designer de UX, tenha em mente que o usuário vai ser sua final e principal prioridade. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão desenvolvendo um produto novo, um brinquedo infantil. E aí, o pessoal do marketing e de vendas quer tentar incentivar os pais a comprar o brinquedo. Mas em última análise, você tem que projetar o brinquedo para quem? Para atrair a criança. A criança que é o usuário final e não os pais. Os pais, obviamente, vão bancar isso aí para os filhos, mas eles não serão os usuários finais. Ok, a gente já sabe quem é o usuário final e o que é a experiência do usuário. Agora é hora da gente falar do design centrado no usuário. Por que é importante que os designs sejam centrados no usuário? Porque é o usuário que vai comprar o seu produto, é o usuário que vai fazer o download do seu software, do seu app, enfim. Além disso, também é importante resolver problemas que as pessoas realmente vivenciam, em vez de tentar apenas resolver problemas que eu tenho. Eu não posso pensar, eu vivencio um problema X ou Y pessoalmente e todo mundo vivencia. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem sua experiência, cada pessoa vivencia coisas diferentes. E a gente tem que focar no público-alvo, né, que é o nosso usuário final. Então a gente vai se concentrar especificamente em problemas reais que os usuários têm. Larry Page, um dos fundadores do Google, destacou o quão importante é o design centrado no usuário. E ele disse assim: não há substituto para assistir e ouvir pessoalmente pessoas reais. No Google, o pessoal leva isso bem a sério, inclusive. A declaração de Larry se transformou em um dos valores centrais do Google hoje, que é concentre-se no usuário e tudo mais se seguirá. O design centrado no usuário coloca o usuário à frente e no centro. Concentrar-se no usuário significa o quê? Concentrar-se na sua história, as suas emoções, os insights que você coletou sobre eles, e não coisas que você acha, né? A gente já comentou a respeito disso, inclusive. Não são coisas que eu pensei, que eu supus, que eu tô imaginando. Não é assim que funciona. Então, para a gente conseguir manter o nosso foco no usuário, o processo centrado no usuário vai trazer para a gente 4 etapas específicas, que são entender, especificar, projetar e avaliar. Então, a gente tem que entender, especificar, projetar e avaliar. Anota aí. Seguir essa estrutura vai ajudar a gente a criar produtos que as pessoas realmente desejam usar. Primeiro, a gente precisa entender como o usuário experimenta um produto ou produtos similares, né? Porque às vezes a gente está lançando uma coisa que ainda não tem no mercado, mas às vezes a gente está lançando coisas que a gente tem como pegar de referências outros produtos que já são semelhantes. Então, realmente entender o usuário vai requerer da gente muita pesquisa. E é com base nessa pesquisa que a gente vai determinar qual problema do usuário final é o mais importante a ser resolvido. Em seguida, a gente projeta soluções para o problema do usuário final e é aí que a gente tem ideias de como o produto pode ser e de como a gente vai começar a construir esse produto em específico. E por último, a gente vai avaliar o nosso design em relação às necessidades do usuário final. O design que a gente fez resolve os problemas que o usuário final tem? A gente vai testar isso com pessoas de verdade e essas pessoas vão trazer para a gente essa resposta. Por isso que é importante ter em mente que à medida que a gente passa por esse processo, a iteração vai ser fundamental. Churu, mas o que é iteração? Iteração significa fazer algo novo. Então a gente vai construindo em versões anteriores e fazendo ajustes. Então vamos pensar no exemplo de um design centrado no usuário no mundo real. 5 anos atrás, o Google lançou o Google Fotos como lugar para armazenar fotos e mantê-las organizadas. Com o tempo, o pessoal percebeu que os usuários também queriam revisitar memórias, reviver momentos e ter lembretes disso. Para tornar isso mais fácil, eles usaram um processo de design centrado no usuário que fazia com que o Google Fotos pudesse ser pesquisado mais facilmente para encontrar memórias, né? E até mandar lembretes para quem tem um celular Android aí, eles conseguem visualizar dessa forma. E eu acredito que agora, com todas essas informações, você já sabe o que é o design centrado no usuário e por que os designers sempre mantêm o usuário na frente e no centro. Espero que tenha sido esclarecedor, mas se ainda assim você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente se vê em breve. Tamo junto.